Olá, meu nome é Tailane Andressa Andrade, bacharel, e vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, com o título Determinação de carbono orgânico em solos pelo método Oakley-Black, uma análise crítica. Esse estudo foi orientado pela professora doutora Liliane Catone Soares e pelo professor Leandro Vinícius Alves Gurgel. A matéria orgânica do solo contém diversos nutrientes, mantendo os solos produtivos. Pode ou não afetar as características e as propriedades do solo. Além disso, a ação dos agentes biológicos demonstra a existência de matéria orgânica umificada, influenciando a produtividade e qualidade ambiental. A relação entre a matéria orgânica do solo, os micro-organismos e a estruturação é muito importante para o entendimento de diversos fatores. A matéria orgânica do solo e os micro-organismos estabilizam a estrutura do solo. Assim se forma um circuito complexo, como mostra a figura. Contudo, qualquer interferência em um desses componentes tem consequências para a agregação. E também o cultivo interfere diretamente nesses fatores, alterando a qualidade do solo. Como dito anteriormente, a ação de agentes biológicos demonstra a existência da matéria orgânica umificada. Esses agentes podem ser macro e microbiológicos. Além disso, a matéria orgânica do solo exerce um papel importante devido às suas funções químicas, biológicas e físicas, principalmente para avaliar a qualidade do solo. Os objetivos desse trabalho foram realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema e o método Oakley-Black e realizar uma análise crítica de artigos recentemente publicados na literatura. O solo é o maior compartimento terrestre de matéria orgânica, com aproximadamente 54% de carbono. Além disso, é de grande importância ambiental e impacta diretamente na qualidade do solo. Além da importância ambiental, o ciclo do carbono impacta também atividades agrícolas, e a matéria orgânica exerce um importante papel nesse sentido. Além disso, a perda da matéria orgânica e na cobertura do solo se dá a partir de diversos fatores. Depende do tipo de cultivo, implica na qualidade dos solos, principalmente em solos tropicais. Um desses fatores é o manejo inadequado do solo, resultando em perdas de nutrientes, perdas de água, erosão, entre outros. As substâncias úmicas estão presentes na matéria orgânica e podem ser descritas como substâncias mais estáveis. Elas são divididas em frações e apresentam diferentes características de acordo com o tipo do solo, além também de interferirem diretamente no crescimento das plantas. No final do século XIX, essas substâncias úmicas eram consideradas misturas orgânicas ácidas com natureza coloidal. Porém, ao longo do século XX, trabalhos produziram diversas estruturas para poder representar essas substâncias, como são mostradas nas figuras a seguir. A determinação do carbono orgânico é realizada por métodos volumétrico e colorimétrico e tem diversas finalidades. Dentre elas, o entendimento das propriedades físicas, químicas e biológicas, quantificação da fração orgânica do solo, avaliação de grau de umificação de resíduos, entre outros. Para que tudo isso seja possível, é necessário entender a dinâmica da matéria orgânica do solo, como mostra a figura a seguir. O método Oakley-Black é uma análise por via úmida de rápido e custo-benefício, porém ele é afetado por diversas interferências e gera grande quantidade de resíduos tóxicos. O método consiste na oxidação da matéria orgânica por solução de dicromato de potássio em presença de ácido sulfúrico. O calor liberado nessa reação permite a oxidação parcial do carbono. Nesse processo, ocorre a redução do dicromato, que equivale ao teor de carbono que é oxidado. O excesso do dicromato é então titulado com solução de sulfato ferroso amoniacal. Além disso, esse método proposto por Oakley-Black faz necessária a aplicação de um fator de correção, levando em conta que não ocorre a completa oxidação do carbono. E isso ocorre porque o método Oakley-Black não é submetido ao aquecimento externo. A determinação dos íons cromo pode ser feita indiretamente por titulação dos íons de cromato em excesso com íons ferro 2, como mostra a reação, ou pela determinação direta dos íons cromo 6 por colorimetria. Por isso é necessário se preocupar com uma forma de redução do volume e tratamento desses resíduos. Porém, nem sempre é fácil e eles precisam ser tratados de uma forma especial. São utilizados agentes redutores para reduzir o cromo 6 para cromo 3 e em seguida o cromo 3 é precipitado na forma de hidróxido, como mostra as reações a seguir. Foram realizados 3 estudos de caso de artigos publicados recentemente na literatura, envolvendo o método Oakley-Black. Porém, devido ao tempo, vou me falar brevemente de um. Nesse estudo, assumiu-se que a matéria orgânica do solo contém aproximadamente 58% de carbono e ácidos úmicos. Assim, se usou o fator de Van Bemmelen no valor de 1,724. Porém, esse fator somente não é apropriado, porque podemos levar em conta diversos tipos de solo estudados. Assim, foi introduzido por Oakley-Black um fator de correção no valor de 1,32. Para quantificar carbono em solos que não são submetidos ao aquecimento externo.
Além disso, esse estudo foi realizado em solos de textura argilosa e baixa densidade, como grande variedade de florestas e fazendas de cultivo. Além disso, essa determinação foi realizada pelo método padrão Oakley-Black, usando 1 grama de solo, realizando uma comparação com o método de combustão a seco. Para amostras de superfície e subsuperfície, os valores médios encontrados são relativamente diferentes, observando que os valores obtidos pelo método de combustão a seco, que serviu para fazer uma comparação, são maiores em relação ao método Oakley-Black. Além disso, o método Oakley-Black apresentou uma maior variabilidade nos seus resultados. Outro aspecto foi os diferentes valores no fator de correção, devido ao fato de que a recuperação do carbono depende de muitos outros fatores, e levando em conta também os diversos tipos de solo. O fator de recuperação para amostras de subsuperfície são maiores do que para amostras de superfície, como mostram os gráficos. Isso indica que dentro de um perfil de solo é provável a variabilidade do fator de correção, que deve ser levada em conta no método Oakley-Black. Podemos concluir que, mesmo sendo um método confiável e barato, o método Oakley-Black deve ser usado com cautela, principalmente se tratando de diferentes tipos de solo. Além disso, devido a esses diferentes tipos de solo, não existe um fator de correção universal. A matéria orgânica também apresenta grande variabilidade e complexidade, e a presença de outras substâncias, como as substâncias inorgânicas, podem prejudicar a exatidão do método. Além disso, como o método gera grandes resíduos tóxicos, é importante pensar em formas de diminuir esses resíduos e bem como o tratamento deles. Aqui são as referências usadas para esse estudo e os nossos agradecimentos. Muito obrigada!